E agora, como a última aula da manhã, gostaria de chamar a doutora Elaine Heileck para falar de um assunto que é de extrema importância também, porque dos 4 anticoagulantes novos que a gente falou, 2 deles, a apixabana e a dabigatrana, são 2 vezes por dia, 12 em 12 horas. E 2 deles, a idoxabana e a rivaroxabana, são uma vez por dia, uma tomada ao dia. Então, a pergunta fica, faz diferença 2 vezes ao dia versus 1 vez ao dia? Tem alguma particularidade de 2 vezes ao dia versus 1 vez ao dia? Tem algum esquema que é melhor do que o outro? Então, Elaine, Yes. great to have you here. Hello, everyone, and thank you so much again, Renato, for the invitation. And what we're going to do over the next 15 minutes is I Nos want all of próximos you to 15 minutos, eu pretend quero que todos that vocês you are sitting in the finjam que mahogany line estão conference room sentados em uma sala de conferência toda de mogno com as empresas farmacêuticas e vocês são os cientistas que vão analisar todas as informações que vocês têm em mãos para tentar deduzir qual dose vocês vão levar adiante em um estudo que vai custar provavelmente $1 bilhão no fim das contas. Então, eu quero que vocês reflitam sobre essas coisas conforme eu apresento os meus slides. Preciso conseguir ir para o próximo slide. Desculpem, eu estava apertando o botão errado. Estes são os meus conflitos de interesse. Eu já trabalhei com quase todas as empresas nessa área. Agora eu estou apertando de baixo, Renato. The bottom is go forward and in the middle is go back. Então, o de baixo é para ir para frente e o do meio para ir para trás. Okay, wait, hold on. We're going to get some extra juice in here. Uma das perguntas que mais me fazem é como esses agentes que têm meias-vidas semelhantes, por exemplo, nós temos alguns medicamentos que têm um perfil de 1 vez por dia e tem várias decisões envolvidas aqui. Então, como que a gente pode pensar que isso é só uma questão de marketing ou algo que os pacientes vão preferir? Ou que tipo de dados científicos a gente pode gerar para que essas decisões sejam tomadas sobre esses novos medicamentos? Acho que vocês vão achar alguns desses dados bem interessantes. Eu gostaria de começar com este slide, que eu acho que é bem impressionante. Vejam como a adesão aos tratamentos tem uma correspondência com a mortalidade. Isso foi entre indivíduos que estavam tomando 5 ou mais medicamentos, determinados em 2 visitas consecutivas ao consultório do médico. Eram medicamentos vasculares. Vejam que nesse período de tempo, a porcentagem de mortalidade depende da adesão ao tratamento. E vejam que a adesão ao tratamento tem um efeito muito importante e está muito associado à mortalidade. Então, conforme a gente continua fazendo estudos, pesquisa de base, medicina translacional, nós estamos caindo de cara, porque às vezes não temos a aderência que esperamos dos pacientes. Eu gostaria de agradecer ao Renato, ele que me deu vários desses slides. Então, falando da polifarmácia, eu gostaria de primeiro falar do panorama geral antes de entrar nos regimes 1 vez ou 2 vezes ao dia. A gente sabemos que os adultos mais velhos são 12% da população e 32% de todas as prescrições. O número médio de prescrições para adultos, para idosos, é de 6.
Era 6 da última vez que contamos, pelo menos, talvez agora seja um pouquinho mais alto ainda. E esses indivíduos tomam 3,5 medicamentos sem prescrição em média. O paciente de home care toma em média 7 medicamentos e sabemos que o risco de reações adversas aumenta quanto maior o número de medicamentos que a pessoa toma. E a polifarmácia e a não adesão? Nós sabemos que o preditor mais forte de não adesão é o número de medicamentos. As taxas de não adesão variam de 25% a 50%. E é até chocante ficar sabendo que isso é feito intencionalmente pelo paciente em quase 75% das vezes, incluindo a minha mãe. E essas mudanças que o paciente faz geralmente são para melhorar a conveniência do tratamento, porque eles acham que vão reduzir os efeitos colaterais que eles estão vendo que estão vindo dos medicamentos, ou porque eles não querem ter que comprar tantas caixas de medicamento, que eu acho que é um problema sério em todo mundo. Ou seja, eles acham que se você tomar mais devagar ou só tomar meio comprimido, aquele frasquinho vai durar mais tempo. A gente vê isso acontecendo bastante. As definições básicas de farmacologia. Vejam, farmacocinética é uma definição bem direta, volume de distribuição, como que a droga está sendo metabolizada, clearance renal e etc. Mas uma que a gente não fala muito, e eu acho que é importante a gente considerar, porque ela explica algumas coisas por trás das doses, uma vez por dia ou 2 vezes por dia, são os efeitos farmacodinâmicos, que são a relação entre a concentração do medicamento e o efeito final do medicamento. Quando falamos de farmacodinâmica, estamos falando da afinidade da droga por um receptor, ou a concentração desses receptores nos tecidos. E isso tem tudo a ver com o efeito do medicamento no corpo, no organismo. E nós temos diferenças biológicas entre nós que podem alterar as respostas farmacodinâmicas a um medicamento, embora a farmacocinética possa ser mais generalizada para todo mundo. Só um lembrete aqui da farmacologia clínica dos novos anticoagulantes orais. Como já foi discutido, eu acho que temos a questão do clearance renal, que é bem importante, e a da bigatrana 8%, rivaroxaban 33%, os dados estão aqui, 27% para apixabana e 0% para varfarina. Mas a gente também tem que se lembrar que isso também significa que tem um metabolismo hepático envolvido, e nós sabemos que, com certeza, o metabolismo hepático também é importante para a varfarina. Como já ouvimos falar ontem, com a meia-vida desses agentes ficando mais ou menos em 12 horas, vejam, pensem na varfarina, porque eu vou falar mais sobre a varfarina depois. A meia-vida da varfarina num idoso chega a 60 horas, quase 60 horas. É um medicamento, é como aqueles antagonistas de vitamina K com uma meia-vida bem mais longa. E é muito importante diferenciar, então, a varfarina do resto dos agentes. Estamos falando de 40 a 60 horas nos idosos. E outra coisa muito importante é o Tmax. Ou seja, quanto tempo depois de tomar uma dose deste anticoagulante você vai ter a anticoagulação total que o medicamento proporciona. Isso é muito importante. Então, por exemplo, se você tirou 4 pólipos em uma colonoscopia, não importa, você não vai fazer diferença tomar varfarina naquela noite, sabendo que vai demorar 4 dias para você ter toda a anticoagulação que ela pode proporcionar. Com esses novos agentes é quase imediato, e isso é muito importante, porque quando os nossos pacientes têm um sangramento, eles querem parar de tomar os medicamentos, e geralmente é isso que a gente vê, aquela mortalidade que a gente vê com pequenos sangramentos. Essa é uma das explicações para a mortalidade com pequenos sangramentos, que os pacientes simplesmente não querem tomar os medicamentos por tanto tempo. Agora vamos falar do que acontece antes que um estudo seja iniciado. O racional para uma dose 2 vezes ao dia de apixabana, por exemplo, baseou-se
na prevenção de TVP, incluindo resultados do estudo APROPOS, que foi um estudo de variação de dose para prevenção de eventos tromboembólicos após cirurgia de artroplastia de joelho. Então, você pensa na metodologia e pensa, o que isso aqui tem a ver com uma população com fibrilação atrial, por exemplo? Mas é por isso que a gente faz esses estudos de fase 2, para pelo menos ter uma ideia de como as diferentes doses vão se comportar nas pessoas. E é muito comum começar esses estudos com cirurgias ortopédicas, pacientes ortopédicos, porque estamos falando de uma exposição bem curta. E você não está expondo esses pacientes a riscos maiores de longo prazo. Foi um exercício de modelação. O estudo de farmacocinética e dinâmica foi em 48 homens saudáveis, demonstrando que o apixaban 2 vezes por dia reduz a proporção pico-vale em comparação a uma vez por dia. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Vejam, temos todas as possíveis ramificações aqui que entraram nessa análise preliminar de como o apixaban atuaria em um ser humano. Vejam, teve a dose 2,5 2 vezes ao dia, 5 miligramas uma vez ao dia, 5 miligramas 2 vezes ao dia, 10 miligramas uma vez e etc. E o que eles descobriram neste estudo? Aqui vocês veem um conceito básico de farmacocinética que vocês se lembram da faculdade de medicina quando vocês estudaram farmacologia. É o conceito da proporção pico-vale. E aqui com a apixabana, 5 miligramas 2 vezes ao dia, nós vemos o pico e o vale aqui, em comparação à dose de 10 uma vez ao dia, e aqui vemos o pico e o vale. Então, qual foi a dose que eles escolheram para avançar no estudo? Se olharmos para as implicações, ou seja, ali onde as coisas realmente acontecem com essas duas doses, vejam aqui neste gráfico. Vejam, eles acabaram de dar essas informações para vocês, vocês estão ali tentando determinar qual vocês vão usar. Estes são os dados que eles mostraram. Que em todas essas diferentes possibilidades de regimes e doses, nós vemos que a incidência de eventos tromboembólicos e morte por todas as causas parece ser mais baixa com a dose de 5 miligramas 2 vezes ao dia. Mas estamos falando de eficácia e segurança, então não podemos ignorar a quantidade total de sangramentos. E aqui dá para ver bem por que a dose de 5 miligramas 2 vezes ao dia foi escolhida no estudo Aristóteles. Eu estou dizendo que um tromboembolismo venoso, ou seja, um baixo fluxo e o mecanismo de um coágulo pode ser semelhante do que está acontecendo, com o que está acontecendo no átrio esquerdo na fibrilação atrial. E foi isso que eles fizeram nos estudos de fase 2. Os estudos respaldaram o esquema 2 vezes ao dia e nos estudos fase 3 houve uma razão benefício-risco, custo-benefício favorável para o apixaban 2 vezes ao dia. Mas também tem muitos dados que dizem, mas espera aí, uma vez ao dia talvez seja a melhor forma quando falamos da adesão dos pacientes, porque nós sabemos que se são 2 vezes ao dia, o paciente geralmente larga o tratamento. E é por isso que eu sei que a gente tem que olhar com ceticismo esses dados, bancos de dados de alegações. Eu não sei muito bem qual é o jeito que eles avaliam a exposição, o número de dias que alguém está sendo tratado, mas só para mostrar para vocês, esse banco de dados mostra resultados bastante uniformes, mostrando que os esquemas de uma vez ao dia podem ser a melhor opção. Mas isso fica mais complexo. E eu quero que vocês agora vejam este estudo comparando 2 vezes por dia com 1 vez por dia. Foi um trabalho excelente feito por um pesquisador belga. E com o modelo dele, ele mostrou o que acontece com os indivíduos tomando um esquema de 2 vezes ao dia em comparação a 1 vez ao dia. Dá para ver que vemos aqui diferenças marcantes na razão pico-vale
Então, se for uma situação de alto risco, estamos vendo esse pico aqui. Esse pico aqui pode estar associado a mais sangramentos. E dependendo de quanto tempo o paciente fica nesse vale aqui também, isso talvez possa aumentar o risco de ter uma formação de êmbolo. Então, o Dr. Bertrand fez este estudo em 2015, foi publicado agora em 2015, e ele modelou o que poderia acontecer, e a gente sempre tem que instruir os pacientes, o que poderia acontecer se eles não tomarem uma dose de um regime uma vez ao dia. Então, se eles pularem um dia do esquema de tratamento, o vale é aproximadamente equivalente a pular 3 doses consecutivas de um esquema 2 vezes ao dia. E isso é um fato muito importante. Se o paciente ficar confuso e achar que talvez tenha pulado um comprimido, qual seria a sequela de tomar um comprimido adicional? Aqui também fica bem claro que essa é a simulação do que uma dose adicional de um esquema 2 vezes ao dia ou de um esquema 1 vez ao dia. E vejam que o pico é bem mais alto com o medicamento que tem a maior proporção pico-vale. E isso é o que a gente pode prever em pacientes que pulam a dose da noite, num esquema 2 vezes ao dia em comparação à dose 1 vez ao dia. Vejam na linha azul. Nós não estamos vendo um vale tão exagerado quanto veríamos com a dose 1 vez ao dia. Então, as recomendações atuais que devemos dar aos pacientes é que, se for um esquema 2 vezes ao dia, a dose que você pulou pode ser tomada até 6 horas após o horário programado. Se não, você simplesmente pula aquela dose e toma a próxima no horário programado. Se for um esquema 1 vez ao dia e ele pular um comprimido, esse comprimido que ele pulou pode ser tomado até 12 horas após o horário planejado, ou então ele simplesmente pula esse comprimido e vai para o próximo no horário combinado. Essas são as recomendações que acabaram de ser atualizadas por Hein Heibel e colegas no Europace, que são as diretrizes práticas para o uso dos novos anticoagulantes orais na prática. Eu recomendo que vocês leiam, ajuda bastante. Mas eu não falei tudo ainda. Eu gosto muito deste slide porque ele nos faz pensar. Nós também sabemos que o estudo com a Doxabana, que é um medicamento com edoxabana, que se toma 1 vez por dia, quando eu falo de farmacodinâmica, estou falando do efeito do medicamento no receptor, no corpo, no alvo do medicamento. E aqui podemos ver que com edoxabana 1 vez ao dia, no estado de equilíbrio, o pico de inibição, que é cerca de 90%, se você seguir a atividade do fator 10A intrínseca, mesmo depois de 24 horas, nós ainda estamos vendo aqui este estudo. Então, nós avaliamos com rigor e eles mostraram que ainda havia uma inibição de cerca de 70% 24 horas depois. Cada um desses agentes tem algumas diferenças sutis, então não dá só para olhar o pico e o vale. Não dá para contar só com a farmacocinética para explicar totalmente os efeitos, na verdade, de qualquer medicamento, não só desses. Novamente, o estudo da edoxabana. Esse é bem interessante, porque você fica pensando, que dose eu vou escolher? Quando olhamos aqui, vejam, varfarina, estes são os efeitos em desfechos substitutos, porque nós sabemos que esses biomarcadores nem sempre têm uma correlação tão perfeita com os desfechos clínicos. E muitas vezes é por isso que a gente não consegue publicar numa boa revista, certo? Porque eles também não confiam nesses biomarcadores. Mas só para a gente ter mais informações sobre o medicamento, vejam, aqui temos o fragmento F1,2 e o dedímero. Então eu pergunto para vocês, quando eu perguntei qual dose vocês escolheriam, eu queria ter um dispositivo de votação agora para a gente brincar, mas vejam, aqui temos a varfarina, depois temos 30 por dia, 60 por dia,
32 vezes por dia, 62 vezes por dia do edoxabana. Aqui temos varfarina com o dedímero. E aí você pense, talvez tenha algo indicando aqui uma eficácia um pouco maior aqui na dose de 30 a 60. Mas eu vejo que, estatisticamente, não parece ter uma grande diferença, pelo menos em termos de eficácia. Não sei se esse ponto 6 a ponto 8 seria significativo. Em comparação à varfarina e até entre eles, em comparação com a varfarina ficou um pouco mais claro, mas entre eles não está tão clara essa diferença. Quando vemos a incidência de sangramento, e como eu disse, sempre temos que olhar o panorama completo. Vemos que, com certeza, há diferenças aqui na incidência de sangramento. E eu acho que esse é o motivo pelo qual, provavelmente, o grupo de edoxabana não foi para 2 vezes ao dia. Eles acabaram ficando nos 60 uma vez por dia. E lembrem-se que 25% dos pacientes que aderiram atenderam a um dos 3 critérios para se reduzir a dose de 30 uma vez por dia. E eu acho que isso deu aos pesquisadores mais segurança, mais confiança sobre o que eles estavam realmente vendo acontecer ali. No fim das contas, e essa é a forma como eu respondo a essas perguntas, e também quando eu estou dando aula aos alunos e residentes, é que se a gente realmente achasse que iria haver um grande prejuízo usando uma vez ao dia, ou um outro efeito prejudicial para 2 vezes ao dia, a gente tem que voltar e analisar o que foi visto nos estudos. Temos que voltar e pensar, será que realmente houve uma diferença muito grande na eficácia desses agentes em comparação à varfarina? Esta é a meta-análise de Christian Ruff, que foi excelente. E vejam, vocês se lembram do Rely, aquela dose de 150 2 vezes ao dia, que foi o único agente que reduziu o AVC isquêmico em comparação à varfarina? Todos os outros foram não inferiores para o endpoint composto, exceto o apixabana, que conseguiu mostrar superioridade aqui, e também a dose 2 vezes ao dia do Rely. Mas aqui não incluíram AVC isquêmico, e eu acho que era importante ter incluído. O Rocket AF uma vez por dia e o Engage uma vez ao dia foram claramente tão bons quanto a varfarina em questão de eficácia. Para sangramentos importantes, temos que ver o agregado, o resultado agregado. É por isso que a gente faz essas meta-análises. Talvez o Rocket AF, a dose uma vez ao dia, será que eu vou falar, não, tem que ser o pico, ou pensar que parte dos resultados foi porque eles incluíram pacientes de muito alto risco? Que a gente sabe que um score CHAD de 3.5 em média é bem diferente do que um score de 2.8 do Engage ou 2.1 do Aristotle e do Rely. Mas eu acho que, no geral, como o Renato já disse, este resultado nos tranquiliza muito. Concluindo, obviamente, tem diversos fatores que influenciam a seleção de dose para os estudos de fase 3. Temos que tentar conhecer o máximo possível, entender como esses medicamentos funcionam nas diferentes faixas etárias, diferentes tipos de comorbidades. Nenhum deles passou por nenhum teste de farmacogenômica. Nós sabemos que as doses uma vez ou 2 vezes ao dia são respaldadas pelos achados farmacológicos e achados de farmacodinâmica também no caso da edoxabana. No fim das contas, os resultados são o que mais importa. É isso que eu digo para os meus pacientes. E tanto os resultados de eficácia quanto de segurança são comparáveis entre as doses uma vez ao dia e 2 vezes ao dia. Agradeço a todos pela atenção. Acho que agora podemos pausar para o almoço.